Olá, amigas. Boa noite. Hoje é o nosso segundo encontro e você que está vendo essa gravação da live, te convido a participar ao vivo conosco. No final, a gente vai te falar qual vai ser a data do próximo encontro. Evanete, pede para participar, por favor. Agora sim. Agora sim. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eita, continua com eco. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. o que eu posso fazer. E agora? E agora? Ainda tá. Olá. Ainda tá. Será? Eu vou fechar o meu microfone para ver se é isso. Tá. E agora? É isso. Pronto. Agora a gente já sabe. Quando uma for falar, a outra fecha o microfone. Sejam bem-vindos à nossa segunda live do Amiga Sem Julgamento. E hoje nós temos dois temas importantes. Com você, Vanete. O nosso tema de hoje será sobre superação e prioridades. Dois temas muito importantes e aí a gente vai falar a esse respeito. Quem ainda não entrou, quem não conseguiu se conectar, vai entrando, vai enviando o nosso link aí para as pessoas conseguirem se conectar. A gente vai esperar uns 5 minutinhos para dar tempo para as outras pessoas se conectar e aí a gente começa. Isso, exatamente. Para quem não sabe como compartilhar, clica nesse aviãozinho, uma setinha que tem aqui no cantinho do celular. Aí você vai clicar no aviãozinho e vai aparecer uma lista de contatos. Aí você só clica na palavrinha enviar, que aí você vai estar enviando os seus contatos, tá certo? Vamos enviar aí pelo menos para 5 pessoas, de preferência mulheres. É isso aí, eu já vou fazer a minha parte, hein? Já vou enviar aqui para 5 mulheres e vamos lá. Vamos enviar para a mulherada aí, por favor. Como eu falei no último encontro, no dia que a gente está com baixa energia, a gente tem que se observar e se cuidar, né? Hoje eu estou nesses dias, estou aqui, ó, no chazinho, estou sendo gentil comigo mesma. Exatamente. Precisamos nos observar e nos acolher, né? E como é que a gente acolhe? Tomando um chazinho e tá tudo certo, tá tudo bem. É isso aí. É isso aí. Aqueles compro... Aqueles compro... Seu microfone. Seu microfone. Aqueles compromissos que a gente pode adiar, para o dia seguinte a gente adia. Porque assim, se a gente não está com a nossa energia em alta, a gente não vai fazer tudo da melhor forma possível. Então, assim, como a nossa energia não está em alta e a gente pode prolongar aquele compromisso para outro dia, a gente faz isso. Não é questão de irresponsabilidade, é questão de autocuidado. Se você. Eu tinha uma aula muito importante hoje, mas o meu nível de concentração não estava bom. Então, eu sabia que eu não ia ter um bom aproveitamento para me fazer a prova no final da aula. O que eu fiz não ia me atrapalhar meu planejamento, eu coloquei para assistir a aula amanhã, porque amanhã eu vou estar 100% e aí eu vou ter um melhor aproveitamento. Exatamente isso. E tá tudo certo, tá tudo bem. Né?
Então, meninas, boa noite, quem tá chegando. E vamos chamar mais amigas aí para essa live, tá bom? Vamos esperar mais uns 5 minutinhos e aí a gente começa o nosso tempo. E as camisas dos Brasil não foi de propósito, tá? Não foi combinação. Nem eu sabia que ela ia entrar e nem ela sabia que eu ia entrar com a camisa do Brasil, tá bom? Seu microfone tá fechado, não tô te ouvindo. Ah, sim, desculpa. Não tinha percebido que a gente tá as duas do Brasil, né? Em função do jogo, vale a gente tirar o print depois no final da live e marcar, né? Sim, sim, com certeza. Claro que vale, super vale. Mas então tá bom. Então a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito. Em primeiro lugar, eu peço desculpa a todas vocês que assistiram a última live. A última live não estava muito bom o som, né? Agora o seu tá fechado. Problemas técnicos, estamos resolvendo, vai dar tudo certo. E é isso aí. Manda aviãozinho aí pra mulherada, chama a mulher, chama a mulher, chama a mulher. Mas é isso aí, vamos começar repetindo. Peço desculpa pela última live que a gente fez. Sem julgamentos. A nossa página é Amiga Sem Julgamento. Então, nada de julgamento. Seja xoxim e tá tudo certo. Inclusive, ficou de a gente falar a respeito do significado da palavra xoxim. Mas isso vamos ficar mais um pouquinho pro final dessa live, tá bom? Isso. Vamos atiçar a curiosidade, né? Quem ficar até o final vai saber o significado da palavra Xoxin. E como a gente pratica isso no nosso dia a dia. Quem pratica tem um bom resultado e aumenta a sua produtividade. Então, gente, a gente vai falar, antes da gente falar no nosso assunto, eu queria que você, Vanete, falasse um pouquinho sobre o seu final de semana, que foi top, que você estava em uma imersão lá, buscando mais autoconhecimento, buscando conhecimento que vai agregar aqui no nosso projeto, na nossa página Amigas Sem Julgamentos. Então, foi um final de semana, assim, maravilhoso. Essa é a palavra. Muito renovador, com muito autoconhecimento, com muita inteligência emocional. E assim, e com os top, né? Já que a gente vai buscar conhecimento, a gente busca com os melhores. Né? Então, assim, foi maravilhoso, maravilhoso. Temos muito assunto, muito conhecimento, mais de 40 horas de curso. Então, assim, foi muito bom, foi muito bom. Essa é a palavra. E não tem como a gente desenvolver uma inteligência se a gente não se conhece. É impossível a gente desenvolver, seja no trabalho, seja com a família, seja em qualquer sentido da nossa vida, se a gente não se conhece. E é exatamente esse propósito, o autoconhecimento, né? E a gente busca esse autoconhecimento como? Como que a gente vai atrás desse autoconhecimento? Buscando as pessoas que têm um conhecimento maior do que a gente. E a gente abstrai esse conhecimento e a gente vai passando à frente, que esse é o propósito. Exatamente. A gente vai garimpar, né, o que foi passado, que vai servir para a gente, para nossa história, para nossa vivência. Porque assim, a gente quer aprender algo novo, a gente tem que buscar de quem já viveu o que a gente viveu e superou, né? Inclusive, esse vai ser o seu tema, superação. Porque não tem como a gente aprender algo no mesmo lugar que a gente está. Então, para a gente ir para o próximo nível, para a gente evoluir, a gente tem que buscar algo novo, para que a gente possa aprender algo diferente. Porque o que a gente sabe nos trouxe até onde a gente está. Se a gente quer dar um passo a mais, a gente tem que buscar um conhecimento que a gente ainda não tem. E não é errado a gente fazer isso.
Ou seja, também não é assim, não é fácil, é simples, mas não é fácil. Por isso que o nome da nossa página é Amigas Sem Julgamentos. Porque a sociedade está muito adoecida emocionalmente falando. Então, o julgamento está aí em todo mundo. Quando você não está bem emocionalmente, você reflete isso no seu falar, nas suas atitudes. E aí você vai fazer o quê? Julgar o próximo. Porque você vai julgar não é de acordo com o que o outro está fazendo, você vai julgar de acordo com o que você está vendo. Porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você entende. E é a partir do que você entender que você vai julgar. Por isso o nome Amigas Sem Julgamento. Um espaço para a gente ter acolhimento, para a gente ter liberdade de falar e de se expressar. Então, meninas, amigas, não tenham receio, estejam à vontade com a gente. Os nossos comentários estão abertos para vocês poderem falar, perguntar alguma dúvida, fazer algum comentário. E aqui é um lugar onde você possa se sentir livre, tá certo? É exatamente isso. Exatamente isso. É um lugar que a gente está aqui não para ser julgar, não para ser julgada e muito menos para julgar alguém. Esse não é o propósito. Né? O propósito é levar o nosso conhecimento, o nosso propósito, né? Porque é exatamente o sentido da página. Qual é o sentido dessa página? Para quem está entrando agora, para quem não participou da outra live, ou para até mesmo quem não está no grupo de WhatsApp. Todos nós temos um propósito. Todos nós. Alguns não sabem qual é o seu. Inclusive, eu estava nesse nível, né? Não sabia qual era meu propósito. Estava literalmente perdida, né? E aí, através de dessas imersões, através de desses cursos, eu descobri qual é o meu propósito. Todos nós temos um propósito, né? E o meu propósito é levar o conhecimento que eu tenho a mulheres que estão igual eu estive. Esse é o meu propósito. E por isso, essa página, Amigas Sem Julgamento. Porque, na maioria das vezes, a gente tá num lugar que não tem como a gente se expressar. Não tem como a gente se abrir. E aí, o que acontece? A gente vai se deixando para depois. Né? A gente vai deixando de ser prioridade. Que é o tema da Leidiane. O tema da Leidiane hoje é como você se priorizar. Sem culpa e sem julgamento. Exatamente. A gente precisa ser a prioridade da nossa vida. Por quê? Como eu comentei na live passada, em 2018, o meu corpo já dava sinais que eu estava cansada, que eu precisava parar, e eu não obedeci. Por eu não me conhecer, por eu ter medo do julgamento, das críticas, eu não me permiti descansar. E o que aconteceu? Eu sofri um aborto espontâneo, continuei na mesma rotina que eu estava, e em 2019 eu já estava praticamente obesa, a autoestima lá embaixo. Quando eu percebi, eu só tinha 3 vestidos que davam em mim. Eu, eu me olhei no espelho e falei, eu não vou comprar roupa para esse corpo. Não vou porque esse corpo não é meu. Nada contra com quem está acima do peso. Eu estou falando da minha história porque eu cheguei nesse peso, um peso que eu atingi, nem mesmo quando eu estava grávida, eu nunca atingi o peso que eu estava em 2019. E eu atingi por quê? Porque eu não era prioridade na minha vida. Porque eu queria fazer tudo para todo mundo o tempo todo e não me permitia me observar, descansar e me cuidar. E para gente sair de um peso alto e ir para o peso normal, um peso saudável, a gente precisa negar muita coisa para muita gente. Porque a gente precisa, não é só uma dieta. Porque se fosse só uma dieta, todo mundo que faz dieta estaria magro. Não é só uma dieta. Você precisa avaliar a sua qualidade de sono. Você precisa ter cuidado com o seu espiritual, com o seu mental. E assim, o seu autocuidado. Porque muitas das vezes você, para não desagradar uma pessoa que te ofereceu a comida, você sai da sua rotina alimentar. Porque se você quer permanecer em um peso saudável, você não pode viver de dieta.
Você tem que ter uma rotina saudável, uma rotina alimentar saudável. Isso aí, para quem quer aprofundar, tem que procurar uma nutricionista, né? Eu estou passando aqui o meu conhecimento, mas não é para você seguir dieta. Eu estou só falando a minha experiência. Então, assim, aí para você, com medo do julgamento, com medo da crítica, você aceita comer algo que de repente você nem gosta, só para não dizer um não para outra pessoa, porque você não sabe como aquela pessoa vai reagir. Porque hoje em dia, assim, a cultura do nosso país, quando alguém faz uma comida para você, ela tá te fazendo um agrado. Então, se você não aceita, é tipo uma desfeita. Mas você não é obrigado a aceitar todas as comidas que te oferecem. Outra coisa, você precisa ter um horário adequado para se alimentar. Então, assim, se vocês... então, aí eu cheguei nesse peso, em 2019. Oi, Camila, boa noite. Inclusive, Camila até trabalhava comigo nessa época. A gente... Eita, a Ivanete saiu. Volta, Ivanete. Deixa ela entrar de novo. E aí, gente, eu cheguei nesse peso, eu falei, eu não vou comprar roupa para esse corpo, porque esse corpo não é meu. E aí, eu procurei, eu já estava estudando autoconhecimento desde 2017, mas era superficial. E aí, voltou. Seu microfone, Evanete. E aí eu já estudava autoconhecimento, mas era superficial. Eu não me aprofundava porque eu não era prioridade na minha vida. Então tinha uma aula para fazer, eu deixava para depois, e esse depois não acontecia. E aí eu fui empurrando, empurrando, empurrando. Chegou em uma época que não foi mais possível empurrar, e eu tive que enfrentar. E aí eu comecei a me aprofundar no autoconhecimento. E eu entendi que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque se eu não existir, eu não vou ser mais importante. Então, assim, eu preciso do meu corpo para comer, para abraçar, para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha casa, para cuidar do meu esposo. E se eu não existir, eu não vou fazer nada disso. Então, eu preciso do meu corpo para fazer isso. E eu preciso de um corpo saudável. Aí foi quando eu entendi isso aí, eu mudei a minha mentalidade e eu procurei os recursos para me ajustar o meu peso para um peso saudável, onde eu aprendi que a gente precisa sim ter uma pausa no nosso dia, porque nós mulheres tem a mania de querer fazer e acontecer e a gente sai atropelando tudo. Tem mulheres que não tem nenhuma pausa no almoço para sentar e almoçar, que come em pé, que come fazendo não sei o quê, que isso, gente, não é vida. A gente tem que se permitir 5 minutos, 10 minutos que você pare, que você põe uma mesa. Ah, Lediane, mas eu não tenho aquelas coisas que as blogueiras postam. Não precisa você ter, mas você tem um prato, você tem o que você tiver. Coloca uma mesa para você, uma florzinha, uma coisa. Mas se cuide, porque tem gente também que nem arruma uma mesa. A mesa tá cheia de tralha e bota o prato na comida e come. Não, ali você está cuidando do seu corpo. O seu corpo é o seu templo. Se você não tiver um corpo, onde é que você vai morar? Então, meninas, eu aprendi que eu precisava me priorizar. Eu comecei a me programar, aprendi a fazer planejamento semanal. E aí, nos meus planejamentos diários, eu coloco uma pausa para me descansar. Nem que seja 10 minutos. Eu aprendi também a fazer meditação, que eu não fazia. Porque tem crenças, né, que acham que meditação é coisa de que não tem o que fazer e tal. Meditação, você está cuidando da sua mente, do seu espírito. É onde você aprende a calar a sua mente, é na meditação. Porque passa mais de 1000 pensamentos por segundo na nossa mente. Então, assim, a gente, de repente, o corpo nem está cansado, mas a mente está exausta, porque a gente não se permite parar. E uma forma da gente parar a nossa mente é na meditação. Porque até dormindo, a gente dorme sonhando e a mente está ali trabalhando. Ali é a mente trabalhando. O nosso subconsciente. Então, a gente não descansa. E assim, você precisa aprender isso, a ser a prioridade da sua vida.
a ter sua qualidade de sono, a ter sua qualidade de alimentação, a ter sua pausa de descanso, independente do que os outros vão falar. Ah, Lediane, mas isso é irresponsabilidade. Eu tenho tanta coisa para fazer e eu vou parar 10 minutos. 10 minutos, ninguém vai morrer nesses 10 minutos que você parar para descansar. Então, assim, se priorize, seja prioridade na sua vida. Procure buscar se autoconhecer. A gente está fazendo uma formação maravilhosa, eu e a Evanete. Em breve, a gente vai estar passando esse conhecimento para vocês. E assim, eu tenho me conhecido cada vez mais. E é maravilhoso, gente. É muito bom. Porque tem coisas que a gente fica, a nossa mente ali nos julgando, que a gente próprio se julga. E através do conhecimento, da gente saber como que a gente funciona, por que que a gente pensa daquele jeito, por que que acontece aquelas coisas com a gente. Isso é muito bom. E você só vai aprender essas coisas se você procurar. Então, procurar seguir páginas como a nossa, de pessoas que já superaram uma dor que você está passando no momento. Porque se você for procurar opinião de suas amigas que está passando pela mesma coisa, ela não vai ter para você. Então, assim, é bom você procurar se autoconhecer. Tem muitos cursos, tem muitas lives, tem muito conteúdo. E a gente está aqui, eu e a Vanete, estudando e vamos nos dedicar a isso, a ajudar vocês também a se autoconhecer. É isso, é exatamente isso. A gente se priorizar, né? A gente se priorizar e se tornar a pessoa mais importante da nossa vida não é egoísmo. Não é egoísmo. Não é egoísmo. Porque assim, eu também pensava que era egoísmo, né? Com tantas coisas para fazer, e aí como é que eu vou descansar? E aquela louça lá, quem é que vai lavar? Mas assim, se eu não existo, quem é que vai lavar a louça? Né? Então, é um caso a se pensar aí. Se priorizar não é egoísmo. É isso que temos de colocar na nossa mente, que se priorizar não é egoísmo. Se priorizar é cuidado. Essa é a palavra-chave, né? Se priorizar é cuidado. E a minha palavra-chave, a minha parte, digamos assim, nessa live, é sobre superação. Né? Sobre superação. Vamos contar um pouquinho resumido, porque senão não dá, senão não vai ter horário para a gente contar a história toda, né? Mas vamos resumir um pouquinho da história, né? Vamos contar um pouquinho resumido da história, né? Aquela pessoa que era a mais, como é que eu posso falar? Desprezada? Não posso falar desprezada, talvez não seja essa palavra, mas a menos inteligente, talvez? Talvez sim, talvez pode se incluir nessa palavra, né? Mas que foi se superando, foi atrás do conhecimento, nunca aceitou viver nas condições que vivia e o porquê da vida. Porque, assim, uma coisa é você estar feliz, outra coisa é você estar contente. Né? Quando você está contente, você não se supera. Você está contente com o salário que você ganha, você está contente com a vida que você está vivendo, você está no contente. Contente não é felicidade. Contente não traz superação. Você quer buscar algo melhor para você, você precisa se superar. E se superar, eu falo, não é só se superar no financeiro. Você se superar no financeiro é uma consequência. Mas se superar em algo, se conhecer. Esse é o ponto X da questão. É se conhecer, se autoconhecer. Buscar o conhecimento, superar o conhecimento. Esse final de semana eu estava num curso que tinha 4.000 pessoas. Assim, 4.000 pessoas. E eu estava lá. Eu estava lá. Então, como é que fala? Aquele pontinho pequenininho, estava lá. Estava se superando mais uma vez. Estava se superando, estava buscando conhecimento, estava crescendo. Está crescendo. E quando a gente fala muito da palavra superação, as pessoas ligam logo superação ao financeiro. Né? Já ligam logo superação com o financeiro. Também, mas o financeiro é sempre uma consequência. Financeiro é sempre uma consequência. A maior superação e a maior guerra que a gente vive é a interna e é com nós mesmos. E para a gente
se superar o exterior, supera-se primeiro o interior. As guerras mentais, as lutas mentais, os porquê. Cada vez que você supera, você coloca uma meta, seja ela a menor possível, e você consegue bater aquela meta, ali você está se superando. Você está se superando. Né? Não é uma conquista. Ah, mas aquela conquista, talvez aquela conquista ali não seja tão grandiosa, mas é uma superação, é uma conquista. E precisa ser comemorada cada conquista, cada superação. Entende? Não tem como a gente escalar, chegar no último degrau sem escalar o primeiro, é impossível. Tudo é um degrau. Tudo é um degrau. Tudo é uma consequência. E não é sobre o perfeccionismo, não é ser perfeita, mas é continuar no progresso, continuar progredindo. Hoje, se eu me perguntar, eu me superei no meu dia de hoje, eu me superei como mãe, eu me superei como filha, eu me superei como mulher, como funcionária. Qual foi a minha superação do dia? Eu melhorei? Porque a gente tem de colocar a palavra superação, mas é a superação para o melhor. Eu fui melhor hoje, eu me superei nesse assunto. Né? O que minha família está achando de mim? Eu estou me superando? E outra coisa que eu falo para vocês, não tem como você se superar se você não... É impossível. É impossível. É impossível. Não tem como você superar, não tem como você andar para frente se existe alguma coisa interior, se existe uma dor interior, se existe algum rancor. Não tem como. Não tem como. Né? O primeiro acolhimento é o perdão. Antes da minha superação vem o perdão. Perdão de uma mágoa, de uma palavra, do ressentimento. Se não houver perdão, não tem superação. Não tem como ter superação. Né? O perdão abre caminho para a superação. Essa é a palavra-chave que eu queria deixar para vocês. Não existe superação sem a palavra perdão. Então, permita-se perdoar. Permita-se perdoar primeiro, para você poder se superar. Não é perdoar outra pessoa. Claro, também perdoar outra pessoa, mas primeiro se perdoar. Porque às vezes você carrega tanta culpa. Eu costumo falar que assim, Deus já te perdoou e você se perdoa. Deus já te perdoou. Deus já te perdoou. Você se arrependeu. E Deus está te perdoando todo dia. Deus está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade de superação. E você não está se perdoando. Você está presa àquilo. Você está presa a alguma palavra que alguém te falou. E às vezes aquela pessoa não estava nem num dia legal. Não foi nem proposital aquela palavra que ela soltou. Às vezes a pessoa estava num dia que não era um dia bom para ela. E aquilo ali saiu, não foi nem intencional. E mesmo que for intencional, permita-se perdoar. Para você andar, para você se superar, você precisa se perdoar. Perdoar as pessoas de perto, perdoar as pessoas que não estão perto. Tem pessoas que carregam mágoa de uma pessoa que já se foi. A pessoa nem está mais aqui. E ela está carregando aquela mágoa, ela está segurando aquele perdão, e a pessoa nem está mais aqui. Aí eu pergunto, a pessoa nem está mais aqui, ou você está com mágoa de alguém, você não perdoa essa pessoa para você se superar, para você crescer, e a vida dessa pessoa está vivendo. A vida dessa pessoa está vivendo. Ela continua vivendo. Às vezes ela nem sabe que você está com mágoa dela. Na maioria das vezes a pessoa nem sabe. E as coisas continuam acontecendo, a pessoa continua vivendo e você continua se bloqueando. Você não supera o medo. Tem medo de encarar a vida. Não é que é fácil. Nunca é fácil. Mas é simples. É só libera o perdão. Se você liberar o perdão, a superação vem. E eu tô falando isso com prioridade. Tá? Eu não tô falando isso, né? Algo na historinha, né? Alguma coisa que alguém me contou, não. É o que eu vivi. Tá? Quando eu ficava segurando para liberar perdão do relacionamento que foi frustrado, perdão por alguma palavra que alguém me falou, perdão de alguma coisa de criança, com minha mãe, ou com meu pai, com meus irmãos. A vida não anda.
A vida não anda. Você não consegue se superar. Você pode até se superar financeiramente. Você pode até, aparentemente, estar feliz. Mas você sabe que você não está. Se você não liberar o perdão, não tem como acontecer a superação. Isso é fato. É fato. E isso é coisa que eu vivi na minha vida. Né? Então, assim, depois que a gente libera o perdão, aí sim começa a vir a superação. E aí, cada vez mais que você se supera, que você se autoconhece, aí como é que eu costumo falar? Decide que a vida traz os recursos. É só você decidir que a vida traz os recursos. E é exatamente essa fase que eu e a Leidiane estamos, né? E amigas sem julgamentos, todas vocês também estão, porque você já faz parte da nossa vida, né? Todos os recursos que a gente precisa para o nosso projeto, Deus está trazendo. Deus está trazendo as pessoas assim maravilhosas. Deus está trazendo pessoas que Eu conheci uma pessoa ontem, meninas, que é de Moçambique. Então, assim, Deus envia. Deus envia. Se o propósito é dele, ele faz você superar. Mas, assim, tem de perdoar. Tem de se permitir se perdoar. Sem o perdão, não existe superação. Exatamente. Essa é a chave, né? Para a gente poder superar, a gente tem que liberar o perdão. Se perdoar por algo que você fez, se perdoar por algo que você pensou, que você falou. Porque assim, a gente fica nesse lugar de julgamento e a gente fica se julgando, se condenando de uma coisa que Deus já nos perdoou, gente. Então, assim, peça perdão para Deus, para você, para quem precisar pedir perdão e se supere. Se supere no seu autoconhecimento, se supere nas suas crenças, porque tem gente que diz assim, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, eu nasci assim, eu tenho que morrer assim. Não! A vida, o ser humano é um ser em constante evolução, então não se permita ficar parada. Até a água, quando fica parada, apodrece. Por que a gente vai ficar parada? A gente não é árvore. A árvore ainda vê o vento que balança e ela se mexe. Então, assim, vamos nos movimentar, vamos curar as nossas dores. E eu quero que vocês tenham eu e a Evanete como um ponto de apoio para vocês. A gente ainda não começou, tá fazendo atendimento, mas em breve a gente vai estar. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser uma opinião, ou até mesmo só desabafar, porque assim, tem gente que não tem nem com quem desabafar, sem julgamento, e aí fica com muita coisa presa. Então saibam que a gente é aqui um apoio para vocês, que a gente pode não estar online no momento que vocês chamarem, mas a gente vai retornar, porque a gente, nesse início, graças a Deus, o processo leva uma demanda de tempo muito boa, e aí a gente tem que estar se organizando entre o projeto, a nossa vida pessoal, o nosso profissional, porque assim, a gente tem outras ocupações, mas o nosso intuito, meninas, amigas, é ajudar vocês a se curarem das dores que a gente já se curou e das dores que a gente está curando, porque é um processo. Ninguém fica perfeito, porque se tiver perfeito não tem graça. Então a gente é um ser em constante evolução. A cada dia a gente vai melhorando. Todos nós temos pontos de melhorias. Então, assim, não se feche para o seu ponto de melhoria. Não ache que não tem jeito, porque tudo tem jeito. E contem com a gente, que a gente vai estar sempre aqui buscando. A gente tem estudado muito sobre autoconhecimento, sobre energia feminina, sobre você estar no seu feminino, porque como a gente falou semana passada, o nosso corpo foi projetado para viver mais tempo na energia feminina, porque dentro da gente existe a energia masculina e a energia feminina. Só que a gente precisa viver mais tempo na nossa energia feminina, porque quando a gente está mais no masculino, a gente fica cansada, a gente fica frustrada e a gente fica sobrecarregada. Então, assim, teve alguma dificuldade, chama a gente, que a gente vai poder estar orientando vocês. A gente tem também
uma base espiritual. Nós somos cristãs. A gente não vai estar falando de religião, mas a gente vai estar falando de fé. Porque quando você exercita a sua fé, você se fortalece. Quando a sua fé está fortalecida, você tem mais ânimo para viver, para vencer, para superar. Então, assim, meninas, se apeguem à crença que você tem sobre o seu divino. Evanete caiu de novo. Entre, Evanete, que a gente está aqui ainda. Assim, exercitem a fé de vocês. Procure fazer meditações. Tem um aplicativo que é ótimo. Tem meditações curtinhas, para quem ainda não sabe fazer meditação, que precisa da meditação guiada. Tem o Insight Time, eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, que ele é perfeito. Tem meditação de 3 minutinhos. Você se deita ali, fecha seus olhos e ouve, e você já sai renovada. E aí você está cuidando da sua mente, do seu emocional, do seu espiritual. Se você tem o hábito de ir a uma igreja, continue indo. Porque Jesus não tinha igreja, mas só que ele fazia as congregações. E a igreja é onde a gente vai congregar. Então, se você tem o hábito de ir, ou se você ia e parou, eu peço que você continue. Não importa qual é a igreja, o importante é que você esteja alimentando o seu espírito com a palavra de Deus, para você fortalecer a sua fé, para você estar entusiasmada. Porque uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que está cheia de Deus. E quando você está entusiasmada, você faz tudo com o seu melhor. Não vai sair perfeito, porque a gente não é perfeito. E nem é para sair perfeito, né? Se sair, amém. Mas na maioria das vezes não vai sair. Mas você vai ter a sua consciência limpa que você deu o seu melhor. Porque é tão ruim quando você está fazendo algo e você faz de qualquer jeito e depois no resultado você disse, mas eu poderia ter feito melhor. E aí você fica com aquela frustração, porque você diz, eu me distraí no processo. Se eu tivesse me concentrado mais, eu teria dado o meu melhor e o resultado teria sido diferente. Então, meninas, vamos cortar as distrações da nossa vida. Eu estou me observando muito nisso, porque como eu trabalhava home office, eu trabalhava muito no WhatsApp. Então, volta e meia, eu me pego com o celular na mão. Aí eu me lembro, Leidiane, você está se distraindo. Bota o celular lá de novo, coloca no silencioso e vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque, assim, a rede social é uma tela infinita. Instagram, WhatsApp, Facebook é uma tela infinita. Você passa o tempo que você nem vê. Então, assim, aprendam a criar as prioridades de vocês. Se vocês não têm o hábito de fazer isso no domingo, mais na frente eu e a Evanete vamos ensinar vocês a fazer isso. Mas se vocês não têm o hábito de fazer da semana toda, faça pelo menos do dia seguinte. Não durma sem saber o que você vai fazer no dia seguinte. Por quê? Porque isso já te dá clareza, o seu cérebro já está ali mais tranquilo, porque ele já sabe o que vai fazer no outro dia. Isso evita a ansiedade. Porque vocês dormem ansiosa, acordam ansiosa, porque tem tanta coisa para fazer. Sim, a gente tem muita coisa para fazer. Mas a gente tem que designar ali qual é a nossa prioridade. A gente escolhe três prioridades para o nosso dia. 3 coisas que se a gente fizer naquele dia, vai ser uau, nosso dia hoje eu dei conta do que eu tinha que dar. Por que 3? Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Aí ele conta, uma mentora ensinou a gente contar assim, ó. Nosso cérebro conta 1, 2, 3 e muito. Passou de 3, para ele já é muito. E aí ele já fica estressado, ele já fica ansioso, e aí a gente não dá conta. Porque quando a gente pensa, eu tenho muita coisa para fazer. É muita coisa para fazer, mas você não definiu o que é para fazer. E aí você fica como uma outra pessoa sempre falava, fica como um bebo na ladeira. E aí você não tem destino. E quando você não tem destino, qualquer caminho que você pegar, tá bom. E aí você não vai ter resultado. Aí você vai ter frustração, você não vai ter superação. Você não vai ser a prioridade da sua vida. Então vamos aprender a se organizar. Todo dia antes de você dormir, você pega e coloca. Amanhã eu preciso fazer essas 3 coisas.
as duas coisas mais importantes você coloca logo pela manhã para você não se distrair. Se for algo de hora marcada, que foi marcado para tarde, tudo bem. Se não, você já coloca pela manhã, porque aí quando você fizer aquilo ali, seu cérebro vai disparar dopamina e você vai ficar ali com a sensação de dever cumprido. E você vai comemorar, porque sim, é uma vitória. Quando você realiza, você tem suas 3 prioridades. A cada prioridade sua que você realizar, você vai comemorar. Porque isso aí vai estimular o seu cérebro a continuar na sua lista. Tá certo? Exatamente. Uma prioridade cumprida é uma superação, mais uma superação vencida, né? Então é exatamente isso, meninas. Assim, como já virou o nosso mantra, quando a gente decide, o universo, Deus, nos traz os nossos recursos, né? Isso tem acontecido, é visível que tem acontecido, né? E graças a Deus por isso, que se Deus está trazendo os recursos, é porque a gente está acertando no nosso propósito, né? E isso é super válido, que essa é realmente a intenção, né? Como a Leidiane falou a respeito de fé. Não tem como você não se superar se você não tem fé, né? Precisa ter fé. E não estamos falando de religião, nem placa de igreja, não é isso. Você precisa ter fé, você precisa acreditar em algo maior, né? Você precisa acreditar em algo maior para você se superar, para você buscar essa força interior, para você ter uma base, né? Alguma coisa está dando errado, eu não vou conseguir. E aí você se agarra, você se agarra à sua fé, você se agarra ao divino, você se agarra ao seu espiritual e você vence. Porque eu venci. A minha maior batalha eu venci no espiritual, com o espiritual, né? Eu venci uma batalha que não, se não fosse o espiritual, se não fosse a base espiritual, se não fosse a fé, talvez hoje eu nem estivesse mais aqui. Porque tem guerras, como eu falei anteriormente, tem guerras que são interiores, e são as maiores guerras. Se você não tem um espiritual legal, se você não tem um emocional bem estruturado, não aguenta. Não aguenta. Literalmente não aguenta. Então é assim, como a gente tem falado, a Lei já acabou de falar novamente. Você não é sobre religião. A gente não está aqui para fazer propaganda, para trazer. Não é sobre religião. É sobre Deus. É sobre Jesus e é sobre Deus. Porque assim, quem é Deus? Deus é aquele que não te julga. Independente da sua religião, independente das suas crenças, Deus não vai te julgar. Jamais. Porque Ele é maior, Ele é o Pai Todo-Poderoso. É aquele pai que te ajuda. Tem pessoas que eu conheço que eu vou até falar, vou até dar nome. Vamos dar nome? Vamos dar nome. Vamos dar nome. Esse eu posso dar nome com prioridade. Chama José, meu pai. Senhor José, meu pai, ele fala que ele não acreditava muito em Deus. Mas quando ele se apega numa situação, para quem é que seu José corre? Né? Então, assim, independente da sua religião, independente das suas crenças, tenha um espiritual estabelecido, tem uma base, né? Tem uma base, e aí através dessa base você vai vencer os seus medos, você vai se superar a cada dia, e assim, quando a gente começa a se conhecer, é transformador, né? A gente está nessa página para falar um pouco de energia feminina, energia masculina. A live da semana passada, para quem não esteve na live, foi falado sobre acolher, sobre escutar e sobre intuição. São 3 energias femininas que às vezes a mulher hoje nem dia mais usa isso, né? Não se acolhe, não escuta, não tem intuição, né? Não se coloca no lugar daquela outra pessoa, está sobrecarregada, né? E aí vive mais na sua energia masculina, né? E aí eu pergunto para vocês, como se superar no feminino se você está na energia masculina?
Não tem como. Né? Vai ser assim, vai ser chocante essa superação aí e literalmente, sinceramente, você não vai conseguir. Sua energia em desequilíbrio, você não vai conseguir. Né? Então, assim, vamos equilibrar a energia aí, né? Vamos se acolher, né? Vamos permitir, se permita se acolher, se permita se perdoar, se ouvir, ter intuição, ouve seu coração, né? Porque a intuição é do coração, a razão é da mente, mas a intuição é do coração. E aí, às vezes, a gente vive tanto que a gente precisa ouvir a razão, a razão, a razão, a razão, a razão, e esquece da nossa intuição, né? Então, vamos parar um pouquinho, né? Acalmar. Como dizia a minha chefe lá do curso, vamos acalmar o coração, vamos acalmar o coração um pouquinho e vamos ouvir, né? Vamos ouvir, vamos ver o lado do outro, né? Em questão de perdão, vamos se perdoar. Aquela pessoa que falou intencionalmente, não falou intencionalmente. E se foi intencionalmente, é com ela e o divino, é com ela e o universo, é com ela e o poderoso. Né? O que importa é, eu estou bem? Eu estou bem comigo mesmo? Independente que eu esteja bem com... se a outra pessoa está bem comigo, eu estou bem comigo mesmo? E aí, quando você descobre que você é prioridade da sua vida, não é ser egoísta, não é ser egoísta. Quando você se fortalece espiritualmente, aí você começa a se superar. Aí é uma superação atrás da outra. E aí os recursos vêm e Deus faz acontecer as coisas assim que você nem espera que aconteça, mas é propósito dele e acontece. Né? Então, é exatamente sobre isso, meninas. A nossa próxima live não será na próxima segunda, não nessa segunda do dia 12, vai ser na próxima. Por que na próxima? Vamos já deixar bem claro por que na próxima. Na próxima, porque a gente precisa desse espaço de tempo para a gente estudar, para a gente ter conteúdo e para a gente ter conhecimento para passar para vocês. Porque o que a gente está fazendo não é brincadeira. Não, a gente não está aqui de brincadeira e nem muito menos para passar tempo. Não, o propósito não é esse. O propósito é levar o nosso conhecimento e curar a dor que alguma de vocês está sentindo, que foi o que a gente passou. E sobre o que a gente fala, a gente tem prioridade de falar, porque não é historinha. A gente passou por isso. E aí a gente venceu e a gente tem prioridade para falar do assunto. E o que a gente não venceu, a gente está vencendo. Porque, assim, a superação, né? Eu me superei, mas eu não paro de me superar. Não é? Eu não paro de me superar. Então, assim, eu queria contar, né? Queria falar aqui para vocês. Eu sei que, não sei se todas viram as minhas postagens dos últimos dias. O meu Instagram, a postagem do Amiga Sem Julgamento, que é a nossa página, né? Mas, no começo do mês de novembro, quero fazer aqui um agradecimento a esse ser humanozinho que está aí do outro lado. Que Deus, quando ele não acha perto, ele envia lá da Bahia, ele envia de Moçambique, Deus é Deus e para ele não há barreiras e ele age. Né? Então, assim, eu estava muito sobrecarregada, com muitas coisas, questões e tudo, e Deus enviou uma pessoa que, assim, lá da Bahia, para fazer um curso que foi, assim, como é que fala? Eu falo que foi um virar de chave, né? A gente já vinha estudando muito, mas esse daí foi um virar de chave e foi através da Leide que a gente chegou a esse propósito e eu tenho certeza que a gente vai destravar muitas mentes para frente, muitas mulheres a gente vai conseguir alcançar. E aí, por agradecimento, a Leide, que foi a principal, né? Foi a ponte, né? Que me levou até a Karina Peloy. Não estou fazendo propaganda para a Karina Peloy, tá? Foi a Karina Peloy, que é uma das maiores nutricionistas do Brasil, uma pessoa ímpar, a nossa mentora, inclusive, né?
a nossa mentora. E aí eu mandei uns laços de Natal, assim, literalmente sem intenção nenhuma, mandei por agradecimento, porque ali literalmente mudou, virou a chave do meu autoconhecimento, da minha. Eu falo que ali foi onde eu comecei que eu sou capaz. Eu me supero e eu sou capaz de chegar onde eu quero. Foi ali, foi ali. E aí eu mandei esses laços para ela e ela postou no Instagram, né? Com uma mensagem assim, ímpar. Né, com uma mensagem assim. Aí eu volto, né? Eu volto para aquele grãozinho pequenininho, sabe? Aquela pequenininha, pequenininha. Talvez ninguém acreditasse, né? Mas Deus acreditou. Deus acreditou. Então, assim, talvez ninguém acredite em você. Talvez nem você acredite em você. Eu também não acreditava. Né? Eu também não acreditava que eu seria capaz. Né? Mas aí ela postou lá no Instagram. Esse final de semana eu tive com ela. Olha só a honra. Foi uma das pessoas que estava nesse curso, foi ela. Então, assim, não há barreiras quando você se autoconhece e você decide o que você quer. Se autoconheça. Decida o que você quer. Não vai ser fácil, não. Já vou deixar bem claro, não vai ser fácil. As primeiras guerras são suas guerras. São sua mente. Quando você decide fazer algo maior, algo que vai além de você, algo que é de Deus, a primeira guerra é na sua mente. As primeiras questões é na sua mente. Primeiro a se superar é você superar os seus pensamentos. Os seus pensamentos negativos. Pensamentos que colocam você para baixo. Pensamentos que falam que você não é capaz. E é nessa hora que você supera. Supera o medo, supera os pensamentos, e aí você vai conseguir chegar onde você quer. Ou melhor, não onde você quer. Chegar onde Deus quer te colocar, onde Deus quer que você desenvolva o seu propósito. E é sobre isso. Não é sobre o caminho. É sobre quem você se torna nessa caminhada. É sobre isso. Que legal, muito bonito. Então, gente, é isso. E uma forma da gente aumentar a nossa intuição, nós mulheres principalmente, porque homem não. Essa coisa de intuição é nossa, é da mulher. Uma forma da gente aumentar a nossa intuição é a gente estar com o nosso espiritual fortalecido, saudável. Porque a intuição nada mais é do que o Espírito Santo nos falando. Então, meninas, fortaleça o seu espiritual, fortaleça a sua fé. E você vai ver, você vai ter as respostas do que você precisa dentro de você. Tudo que a gente precisa está dentro da gente. A gente só não sabe onde acessar. Mas quando a gente aprende a se conhecer, os recursos aparecem e a gente vai usando, e Deus vai mostrando, e a gente vai evoluindo, vai se superando, e tudo isso glorifica o nome dele. Porque um dos nossos propósitos, a nossa meta de vida é essa. A gente está aqui no mundo por duas razões, né, duas necessidades maiores do ser humano. É de conhecimento e desenvolvimento e de ajudar outras pessoas também a se desenvolver. Ou seja, desenvolvimento pessoal e contribuição. Muita gente acha que a vida não tem sentido. Por quê? Porque ela acorda, vai trabalhar nenhum trabalho que ela nem gosta, que ela não se identifica, tá ali porque ela precisa pagar as contas. Chega em casa cansada, estressada, na maioria das vezes os filhos já estão dormindo, ela deita e vai dormir. Aí acorda de manhã cedo e vai de novo trabalhar. Então, é uma vida sem graça, porque você, nesse trabalho, você não está nem se desenvolvendo e acha que também não está contribuindo com ninguém. Então, quando você acha um meio de você se desenvolver, um meio de você contribuir para outras pessoas também se desenvolverem, seus olhos brilham, sua vida fica leve. Então, procure algo que você se identifica e estude sobre isso, mesmo que não seja da sua profissão, mas é algo que faz o seu coração pulsar, é algo que traz leveza para a sua vida. Você vai dar outro sentido para a sua vida. Por que tem muita gente, infelizmente, que se suicida? Porque não tem sentido na vida. Acha que a vida não tem sentido. Então, assim,
todo mundo tem algo que gosta de fazer. Então, crie um hobby, fortaleça o seu espiritual, crie um hobby que você vai trazer mais leveza para sua vida. E, de alguma forma, você pode contribuir com outras pessoas. Contribuir, não estou falando contribuição financeira, estou falando contribuição em termos de conhecimento, de emoção. Você pode contribuir com uma pessoa que está passando por um momento difícil, você pode dar uma palavra amiga, um conselho, ou até mesmo só apenas ouvir, dar um abraço. Essa semana passada, eu costumo malhar geralmente 5 horas da manhã, mas aí eu mudei o meu horário de dormir, porque eu estava estudando muito, e aí eu passei 3 dias indo à tarde. Quando foi na quarta-feira, eu fui pela manhã de novo, no meu horário normal, e uma menina que treinava com a gente tinha parado de treinar. E aí ela tinha voltado na segunda-feira, que eu estava indo à tarde. Foi na segunda, na terça e na quarta, eu fui à tarde e ela foi pela manhã. Aí na quinta, quando eu cheguei, ela estava lá. Eu dei um abraço nela. Sabe que eu converso sempre, de vez em quando, assim, com ela no WhatsApp. Como você tá? Porque ela tem tendência a ser depressiva, que ela tá passando por uma situação difícil. E eu tô sempre animando ela, falando com ela, para ela ver o outro lado da vida e tal. E eu cheguei, dei um bom dia para todo mundo e dei um abraço nela. Gente, olha, ela me agradeceu. Imagine como a situação, a necessidade que ela tava de um abraço. Eu chego, me emociono. A pessoa agradecer porque outra abraçou. Então, assim, tem gente perto da gente que está sofrendo, que está precisando só de um abraço. E com esse abraço, você pode contribuir para o dia daquela pessoa ser melhor. Então, assim, vamos ser amigas sem julgamento. Cada um tem uma história, uma bagagem, uma experiência, mas é a história dela. E só ela sabe o que ela passou para ela ter aquela história. Então, vamos acolher, vamos ser amigas saudáveis, que acolhe, que instrui, que ajuda no que é possível. Tá certo? Essa é a minha considerações finais. Quero agradecer a todas por estarem conosco nesses momentos. Nós temos um grupo no WhatsApp. Quem não tá, pode pedir o link no direct que eu mando. E, Evanete, suas considerações finais. E é sobre isso, meninas, sobre não julgar, né? Às vezes você se pega falando assim, o que é que eu vou contribuir? Você pode contribuir com um bom dia, como você está, com um abraço, como a Lady falou, entendeu? E sem julgamento, cada um tem sua história, né? Cada um tem suas histórias, cada um tem sua bagagem. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ajudar. Essa é a palavra. A gente está aqui para acolher, né? Transformando os nós em laços, né? Vamos transformar os nossos nós em laços. Literalmente. Esse é as minhas considerações finais. Vamos transformar os nós em laços. Vamos deixar mais colorido e mais feliz a nossa vida e quem está perto. Porque se a gente destrava esses nós interior, a vida fica muito mais colorida. Fica muito mais leve. Tá bom? Um beijinho no coração de cada uma de vocês que estiveram aqui. Quem não pôde participar da live por algum motivo, a live vai ficar gravada, tá bom? E aí na próxima segunda-feira, não a segunda-feira do dia 12, mas na próxima, aí a gente vai colocar lá no grupo do WhatsApp o horário, o melhor horário para vocês. Vai haver uma votação e a gente vai escolher o melhor horário, tá bom? Com outros temas, mas assim, sempre um tema sobre a energia feminina e principalmente sobre o autoconhecimento. Uma excelente noite a todas vocês, um ótimo começo de mês, estamos no começo de mês de dezembro, e assim, destravar essa aí e transformá-los em laço. Beijinho, beijinho, boa noite a todas e fica com Deus. Beijinho no coração. Tchau, tchau. Antes de terminar, vamos tirar um print, meninas. Tira um print e marca qual foi o insight que vocês tiveram da live, tá certo? Marca a gente lá.
Tchau, tchau!